Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de programação básica. A gente está vendo programação orientada a objeto. Nesse vídeo a gente vai ver os princípios da programação orientada a objeto. 4 são os princípios da programação orientada a objeto. São eles o polimorfismo, a herança, a abstração e o encapsulamento. Eu quero mostrar para vocês nesse vídeo não só a definição desses princípios, mas também como eles interagem entre si e como eles reforçam os benefícios de você utilizar a programação orientada a objeto no seu sistema. É através desses princípios que você vai alcançar todos aqueles benefícios que a gente citou nos vídeos anteriores. Aliás, lembrando que isso aqui é uma série, então assista os vídeos do início ao fim em sequência, né? A sequência que vai garantir para você consolidar o conhecimento. O primeiro princípio que a gente vai ver é o da abstração. A gente viu na definição de programação orientada a objeto que quando a gente olha para o mundo real, para o contexto do problema, a gente vai buscar o quê? Modelos, para representar esses modelos como classes no nosso sistema, com as características que ele tem, que são os atributos e métodos. Se você não sabe isso, é porque provavelmente não viu o vídeo anterior. Assista para você entender esses conceitos. A gente viu também que essa classe ela é genérica, ela tem definições genéricas, porque isso permite a gente definir objetos, ou seja, os elementos que vão ser concretos no nosso sistema, de diversas formas, né? Agrupando diversos objetos. O princípio da abstração vai determinar que a gente possa definir classes mais genéricas ou mais especializadas a depender do nosso problema de negócio. Então, você pode ter classes que generalizam mais, ou seja, elas agrupam características que podem ser especializadas futuramente. E algumas classes vão ser mais específicas para que a sua utilidade possa atender aquilo que ela quer representar. A gente vai ver o exemplo e isso vai ficar um pouco mais claro. Mas a ideia é que a abstração te dá um poder de flexibilidade. Ou seja, através da abstração você pode encontrar um nível de generalização ou de especialização conforme o seu problema. O próximo princípio é o da herança. A herança é basicamente o princípio que vai possibilitar que a abstração aconteça. Perceba, se eu posso fazer uma classe um pouco mais genérica e uma classe um pouco mais específica, especializada, eu só posso fazer isso por conta do princípio da herança, que vai determinar o quê? Aquela classe que está ligada a uma classe mais genérica, ela herda as suas características, ou seja, ela herda atributos e métodos de outra classe com a qual tem ligação. Isso acaba possibilitando a reutilização do seu código. É claro, porque se eu já tenho um sistema na qual eu tenho classes genéricas e eu preciso agora adaptar meu sistema, basta que eu herde da classe pré-existente aquilo que é útil e reutilize esses atributos ou esses métodos. Assim, a herança possibilita a existência basicamente de duas classes no nosso sistema. A gente pode dizer que a gente vai ter superclasses e subclasses. A superclasse é aquela que vai transferir as suas características. Então, ela é um pouco mais genérica, ela tem atributos e métodos mais genéricos. Na medida em que eu relacionar isso com uma classe que herda as suas características, eu tenho agora uma subclasse. Então, ela pode ou receber as suas características, atributos e métodos, mas ela também pode especializar. Então eu posso sobrescrever esses métodos, eu posso especializar esses métodos. A gente viu um pouco disso nos vídeos anteriores. Por exemplo, você tem a classe animal. Perceba, olha o princípio da abstração. Eu posso, em vez de pensar ali um cachorro, eu posso pensar uma classe bem mais abstrata, por exemplo, animal. Essa classe vai ter atributos e métodos bem mais genéricos. Através do princípio da herança, eu posso criar classes um pouco mais especializadas, como mamífero, réptil, anfíbio. Por quê? Porque essas classes vão herdar as características de animal. Então, eu tenho uma classe um pouco mais abstrata e uma classe um pouco mais específica. E isso por meio do princípio da herança e da abstração. Perceba, a classe animal vai ser superclasse em relação ao mamífero e mamífero vai ser subclasse de animal. Mas ela também é superclasse em relação a cachorro e gato. Da mesma maneira que a classe pessoa, que é genérica. Perceba, toda pessoa tem uma identificação. No caso da pessoa física, ela também tem uma identificação, que pode ser o caso do CPF. No caso da jurídica, o CNPJ. Então, você especializou esse atributo.
Toda pessoa emite documento. A pessoa física vai emitir um recibo. A pessoa jurídica também pode emitir recibo, mas ela vai também emitir nota fiscal. Então eu estou especializando a nossa classe. Então eu passei de uma mais abstrata para uma mais específica ou mais especializada, utilizando herança e abstração. Aqui é só para mostrar que a herança ela pode ser classificada de diversas formas. Você pode ter essa herança simples, ou seja, apenas um nível. Você pode ter os diversos níveis, como a gente acabou de ver, né? Então, animal, gato filhote, é uma herança multinível. E, naturalmente, você pode criar hierarquias, né, mais rasas ou mais profundas de herança, né, conforme a gente viu no gráfico anterior. O terceiro princípio que a gente vai ver é o polimorfismo. O polimorfismo é praticamente uma consequência do princípio da abstração e da herança que a gente acabou de ver. Perceba, polimorfismo significa o quê? Múltiplas formas, né? Polimorfes, múltiplas formas. E por que o polimorfismo pode acontecer? Exatamente porque eu tenho classes abstratas e a partir de classes abstratas, ou seja, com atributos e métodos genéricos, eu posso especializá-las, portanto, torná-las de múltiplas formas, polimorfizar essas classes genéricas. Perceba, o polimorfismo nos possibilita criar esse código mais flexível, porque eu vou ter classes genéricas e das classes genéricas eu posso gerar classes mais especializadas. No caso do polimorfismo, a gente tem basicamente dois tipos de polimorfismo. Ou seja, quando eu faço a especialização da minha classe mais genérica, eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso fazer o polimorfismo de sobrescrita. O que isso significa? Ocorre quando uma subclasse, ou seja, aquela que herda, redefine o método da superclasse como uma implementação específica. Já no caso do polimorfismo de sobrecarga, ou overload, ocorre quando a classe tem múltiplos métodos com o mesmo nome. E aí você vai ter assinaturas diferentes. A gente vai ver um exemplo disso para ficar mais claro. Que pode ser número ou tipo de parâmetro. Vamos ver um exemplo disso para ficar um pouco mais claro. No polimorfismo de sobrescrita ou override, a gente viu que a gente redefine a função da superclasse. Então, olha um exemplo aqui. Por hora pode ignorar a sintaxe do código, a gente vai ver isso na prática, mas perceba que você tem uma classe animal e a classe animal faz um som, né? Todo animal tem uma voz, certo? E aí ele retorna um som genérico. É uma definição genérica de um método de uma classe, né? Uma característica comportamental da classe. Em seguida, o que eu faço aqui? Eu estou herdando, eu estou me valendo do princípio da herança na classe cachorro, obtendo as mesmas características, ou seja, o método de animal aqui na minha subclasse cachorro. E aí, o que eu faço? Eu faço um polimorfismo de override. O que eu faço? Eu redefino a função fazer som, porque agora eu posso especificar qual é a voz, né? Ou seja, qual é o valor que vai ser retornado nessa função. Esse é um tipo de polimorfismo. Eu especializei a minha classe por meio da redefinição ou sobrescrita do método da qual a classe herdou. Quando eu instanciar essa classe, que é mais especializada, a saída da função vai ser a função redefinida e não a função genérica. No caso do polimorfismo de overload ou de sobrecarga, o que eu tenho é que o método da classe calculadora, no caso aqui, soma, pode se manifestar de múltiplas formas, ou seja, se polimorfizar. Por quê? Porque como ele já tem um valor padrão, se eu chamar, na medida que eu instancio esse objeto, o valor, apenas um valor, ele vai ser uma função. Se eu sobreponho o valor padrão, eu estou passando um novo valor, portanto, uma nova função. Então, existe um polimorfismo através desse valor. Esse é o tipo de polimorfismo de sobrecarga que a gente consegue fazer em Python. O último princípio que a gente vai ver é o princípio do encapsulamento. O princípio do encapsulamento ele vai determinar praticamente uma boa prática para a gente durante a nossa programação. A gente viu que a abordagem da programação orientada a objeto é a gente olhar para o problema e identificar esses objetos. Os objetos vão encapsular suas características. Portanto, o encapsulamento ele determina que tudo aquilo que caracteriza esse objeto esteja agrupado, esteja encerrado no próprio objeto. Então, imagina o exemplo clássico, o exemplo de uma conta. Então, imagina que você está
modelando um sistema bancário e você vai ter a classe conta. A classe conta, naturalmente, pode ter um atributo saldo. Saldo é um atributo que não pode ser acessado de qualquer maneira. A boa prática da programação orientada a objeto vai determinar que deve ser um método da própria classe conta que acesse esse atributo. A gente sabe que o atributo ele pode variar. O saldo, naturalmente, vai variar também. Quando esse usuário receber o pagamento, receber uma transferência, o saldo vai variar para cima. Quando ele fizer um pagamento, uma transferência, ele vai variar para baixo. Então, você precisa ter métodos da própria classe conta que acessem esse atributo, fazendo com que tudo aquilo que pertença ou tenha efeito nessa classe esteja agrupado ou encapsulado na própria classe. Assim, você vai determinar um nível de acesso aos atributos. Nesse caso, que a gente citou, o caso do saldo, ele vai ser um acesso privado, ou seja, apenas métodos da própria classe podem obtê-los ou podem defini-los. Então, na classe conta, em algum momento, o usuário vai querer saber seu saldo. Eu posso ter uma função da própria classe conta que obtém saldo. Esses métodos específicos para obter atributos da própria classe, a gente chama de getters. Já aqueles que definem um valor, restabelecem, redefinem um valor, então quando o usuário desse sistema fizer um saque, eu posso ter uma função saque da classe conta que subtrai o valor do atributo saldo. Essas funções específicas que alteram o atributo, a gente chama de setters. A gente vai ver isso na prática, no código, e vai facilitar muito a compreensão. Então, não se preocupe se isso estiver muito complexo para você, porque na prática vai ser muito mais fácil de compreender. Vamos fazer mais uma verificação de aprendizado? Mais uma vez, pause o vídeo, leia cada um dos itens e complete. Vamos ver o primeiro, o conceito de tracinho permite criar classes que servem como modelo, destacando apenas características essenciais e evitando a necessidade de implementação completa. Qual é o princípio que aplica isso? Perceba, criar classes que servem apenas como modelo, evitando a implementação completa, é uma facilidade. Você está criando algo genérico que se adapta às condições que são necessárias. Então, aqui está descrito o princípio da abstração. Como a gente viu, a abstração é que nos permite criar classes que possam ser mais genéricas e que possam abrigar outras classes que vão aí sim se especializar os atributos e os métodos. Então, o item 1 definitivamente é o princípio da abstração. No item 2, o tracinho restringe o acesso direto a certos atributos e métodos de um objeto, permitindo controle através de métodos específicos. Esse ficou fácil, É um princípio aí de boas práticas. Qual é o princípio que determina as boas práticas de restrição de acesso com métodos específicos? É claro que é o princípio do encapsulamento. A gente viu lá, São os getters and setters, ou seja, métodos específicos para você acessar atributos que devem ficar protegidos no próprio objeto. É o princípio do encapsulamento, aquele agrupamento, aquela proteção ao objeto, para garantir segurança ao seu código. No item 3, a tracinho permite que uma classe chamada subclasse compartilhe atributos e métodos de uma classe chamada superclasse. Aqui ficou fácil, Superclasse e subclasse, elas só existem pelo princípio da herança, É a herança que vai permitir que a subclasse herde os atributos e métodos da superclasse. Item 4, o tracinho, aí foram 4 princípios, Só nos sobrou o princípio do polimorfismo, É exatamente ele que vai permitir que a gente possa especializar as nossas classes na medida que a gente pode especializar o seu comportamento, A gente pode tanto fazer o polimorfismo de sobrescrita, ou seja, especializando aquele comportamento genérico, ou de sobrecarga, redefinindo o parâmetro. Então, número 4 aí, o polimorfismo. Então, para esse vídeo era isso. Se você gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa ser interessante esse conteúdo e até o próximo vídeo.